Boa noite, meus amigos. Boa noite, Alex. Boa noite, Giovanni. É um prazer tê-los aqui na nossa página Comunidades em Reflexão, né? Mais um dia de bate-papo, mais um dia de conversa sobre movimento comunitário, sobre o combate ao coronavírus. E a proposta desta página é sempre trazer pessoas que, como a gente sempre diz na Cruzeiro, são a ponta da espada, né? Isso Então, aí. o pessoal que está na linha de frente aí, na luta pelas nossas comunidades, pela classe trabalhadora. Então, ter o Alex, do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Depois vou pedir para ele explicar bem, né, que às vezes o pessoal fala de lixo, mas na verdade não é lixo. Então, depois a gente vai dar uma desmiuçada nessa questão, que é uma coisa bacana de a gente tratar nas nossas comunidades também, a diferença desses significados. O Giovanni, parceiro lá da Loma do Pinheiro também. Eu digo que, historicamente, a Cruzeiro, a União de Vilas, ela foi protagonista no movimento comunitário em Porto Alegre. Mas hoje eu ouso a dizer que a Loma do Pinheiro talvez seja a nossa comunidade mais organizada e que está um passo à frente aí no que se refere ao movimento comunitário, no que se refere às comunidades se organizando na luta pelos seus direitos. Então, ter um representante da Loma, o Giovanni, que está lá na linha de frente, ter o Alex aqui junto conosco aqui é um prazer incrível mesmo, porque só contribui na nossa troca de experiência e na nossa troca de ideias. Então, vou passar a palavra para vocês, vou pedir, né, que vocês falem um pouquinho da história de vocês, de luta aí, e depois nós já entramos mesmo no nosso bate-papo aí para trocar ideias, momentos tão difíceis que a gente vive aí para as comunidades e para o país, né? Vocês que decidem quem começa a falar aí, viu? Vai lá, Alex. Pode começar, então, não tem problema. Contigo, Alex. Então, primeiro, agradecer aí... Começar pelo alfabeto, né? Valeu. Então, agradecer ao Fabiano pelo convite, né? Já dá aí um oi para geral que está nos acompanhando. Acho que a gente tem que estar se unindo, se mobilizando, é a vila, é a quebrada, é a favela, é a nosso povo tem que estar sempre se unindo e sempre dialogando, que ninguém fale por nós sem nós, né? A gente tem que ser a própria voz, porque nós somos intrinsecamente a própria periferia, nós somos a manifestação do processo da luta, da articulação, da mobilização. Não tem quem saiba mais sobre como resolver o problema, enfim, da exclusão, da miserabilidade, da pobreza, do que nós que estamos na ponta, né? O problema não é a gente, o problema é quem está lá no outro lado que está querendo, sim, se manter na sua ordem, digamos assim, que eles acham que é natural, uma parcela de 1% da população mundial fica com 86% é gerado da economia do mundo. E a gente, desse lado aqui, sempre fazendo a luta, né? Se tem algum processo que seja de injustiça, com certeza vai ter o nosso braço levantado pela justiça social. Então, agradecer aí por esse convite, por essa oportunidade de a gente poder estar discutindo. É um grande prazer estar discutindo com a companheirada que mobiliza os bairros, as vilas, principalmente esses dois camaradas aí que giram aí nessas duas grandes comunidades, a Grande Cruzeiro e a Lomba do Pinheiro. Tem uma forte referência aí nessa questão de resistência e de luta aqui na nossa cidade, uma referência para o Brasil. Valeu aí. Giovanni. Pois então, eu quero também agradecer aqui a oportunidade, né, de a gente poder conversar um pouco sobre esse contexto da conjuntura. A gente já vem de um bom tempo, né, resistindo, né, sendo, né, ousado em algumas ações nossas, para se contrapor toda essa forma de exclusão em que as nossas comunidades vêm passando, né? A Lomba do Pinheiro, na verdade, hoje está numa efervescência social, mas ela é o que é hoje. A gente também bebeu da sabedoria do movimento comunitário aí da Vila Cruzeiro, ali do Partenon, quando tinha um Conselho Popular forte, né? Enfim, a gente meio que continuou esta luta, né? Estamos perseverantes, mas
eu não consigo compreender o momento de hoje com as dificuldades que a gente tem para enfrentar e fazer aí as boas lutas que a gente já fez em outras épocas em governos que, no mínimo, nos ouviam, né? Hoje a gente tem essa dificuldade muito grande de poder ser ouvido as nossas demandas, das nossas necessidades, e, portanto, é um desafio cada vez maior, né? A gente precisa estar muito coligado, né, e empoderado com outros companheiros para que a gente não possa, né, perder de vista essa nossa ousadia, né, de buscar a justiça social, os direitos dos trabalhadores, a qualidade de vida da nossa população. A Lomba do Pinheiro hoje está com mais de 100 mil habitantes, né? É uma comunidade que ela cresce demograficamente quase que todos os dias, com muitos empreendimentos, onde esse crescimento, as políticas públicas não acompanham esse crescimento, né? Então, nos deparamos com uma realidade muito complexa, né? Uma região com mais de 36 vilas, né? De um contexto social de empobrecimento de algumas comunidades por conta, né, do descaso dos nossos governos, né? Tanto federal, municipal, principalmente, e o estadual, que não traz, né, a solidez e a segurança para que essas famílias possam sobreviver, né? Então, passamos por um momento nada visto antes na nossa geração, né? Porque o que nós estamos vivendo com o Covid-19 é uma inovação para todo mundo, né? Quem diria nós estarmos hoje conversando desta forma como nós estamos hoje, tendo que fazer campanhas de alimento, né, de fazer máscara para as pessoas poderem se proteger, para não contaminar as outras, né? Então, é um momento muito delicado que a gente precisa aprofundar esse contexto, né? É um semestre completamente perdido, né? Porque tudo teve que se reorganizar, né? Nesse novo momento. Então, acho que conversar com vocês, beber um pouco da experiência de cada um dessas lutas que cada um de vocês faz, para mim também é uma grande alegria, uma honra poder estar nesse debate hoje, e quero agradecer o convite imensamente. Viu? Que legal ouvir vocês. Já, assim como saudei os nossos convidados, também queria saudar o pessoal que está entrando ao vivo, os companheiros da Argentina, lá o Pepe faz parte do movimento de periferia na Argentina, que se chama La Poderosa, que é um movimento, o nome é em homenagem à moto do Che, né? Aquela histórica viagem na América Latina com Granado, seu companheiro. Então, fazem lá na Argentina uma luta muito, muito importante, né? Em relação às periferias, em relação às vichas, como eles chamam lá. Então, um abração aí para esse acompanhamento latino-americano aqui no nosso papo aqui. Então, nos deixa muito alegre, muito honrados aí de ver os nossos companheiros aí argentinos juntos conosco. Também a Prof. Loreto, uma companheira chilena, trabalha aqui na periferia de Porto Alegre também com uma história incrível de vida e uma educadora social aí, uma das melhores que nós temos trabalhando nas nossas periferias de Porto Alegre. Então, o pessoal vai chegando, eu queria também convidar o pessoal a compartilhar, né, que está nos assistindo aí, para que mais pessoas possam estar juntos nesse bate-papo. Tenho certeza vai ser muito enriquecedor para todos nós, que, na verdade, o espaço dessa página, a proposta dessa página é justamente isso, a gente trocar experiências, trocar ideias e uns aprender com os outros, né? A gente, numa construção coletiva, a gente poder cada vez mais fortalecer o movimento comunitário e todas aquelas lutas que realmente têm como objeto de existência os nossos trabalhadores, os nossos moradores de comunidades. Então, bueno, Brasil hoje, terça-feira, infelizmente, passou a marca dos 24 mil mortos, né, pela Covid-19. Infelizmente, um marco triste no nosso país, né? Longe de ser uma gripezinha, longe de ser algo a ser menosprezado por qualquer país do mundo, né? E o que nos preocupa muito é como é que
vai se dar esse pico da curva nas nossas comunidades, né? Essa é uma preocupação que nos baliza aí a cada dia. Então, realmente são números alarmantes que a gente acompanha dia a dia e a gente não sabe para onde toda a situação vai caminhar. Então, eu queria pegar um pouco da experiência de vocês lá na Lomba, Giovanni, os nossos companheiros que estão na linha de frente, né, fazendo esse trabalho de reciclagem dos materiais coletados na cidade, também estão muito expostos a essa pandemia. Então, eu queria ouvir vocês um pouco como é que está esse trabalho de, por um lado, ter que seguir trabalhando, né, ter que seguir tocando a sua vida, mas também se posicionando nesse contexto de pandemia. Pois olha, Fabiano, olha, Alex, nós aqui na Lomba do Pinheiro temos reinventado algumas questões, né? Porque o que a gente percebe, né, com essa questão do que está acontecendo este ano com o Covid-19 é de que escancara, de certa forma, o que estes governos hoje têm feito ou não feito com planejamento para que pudesse, numa situação como essa que nós estamos agora, garantindo de que pessoas que estão com seu desemprego, com seu trabalho não existindo, né, o desemprego, as comunidades tendo que se organizar para poder garantir a vida de muitos trabalhadores, né? Nós aqui, a nossa comunidade aqui na Parada 16, na Vila Panorama, a nossa associação fez mais de 4.000 máscaras, né, para poder, né, doar, né, garantir, né, fizemos 1.500 para o Hospital da PUC, 1.200 e poucas para o Hospital Presidente Vargas, fizemos para o Hemocentro, né, para o SOS Criança, enfim, nós fizemos máscara para várias instituições. Na verdade, nós estamos fazendo porque se os governos tivessem um planejamento, né, Fabiano, a gente não precisaria estar fazendo isso, né? A gente estaria, na verdade, né, nos resguardando de outra forma. Estamos tendo que fazer campanhas para poder, né, garantir o sustento alimentar para muitas famílias que estão sem nada, né, tia? Nós temos realidades aqui na nossa comunidade, quando nós fomos entregar, da gente se impactar, a pessoa receber a cesta alimentar, mas ficar chorando porque ela estava sendo cobrado o aluguel e não tinha como pagar. Então, uma realidade muito dura, né? As nossas comunidades passam por um momento delicado e a gente precisa, na verdade, se organizar de tal forma de que a gente garanta o mínimo o que os governos não estão conseguindo. Não é o nosso papel substituir governos, não é isso que a gente quer, muito pelo contrário, mas a gente está fazendo um enfrentamento desta forma, inclusive para que a gente possa, né, também agregar forças, né? Nós temos aqui várias ações aqui na Lomba do Pinheiro, tem um comitê que está organizado, né, aqui com várias ações também, fazendo quentinhas, né? Nós fizemos máscaras, fizemos quentinhas para distribuir para famílias que estavam com dificuldade e também cestas alimentares, né? Então, esta realidade, ela está nos provocando a reinventar algumas questões, inclusive, das nossas lutas, né? Que não é tão simples. Então, penso que nós, no movimento comunitário, no movimento popular, tem que denunciar esta forma de que o planejamento dos governos, olha, tchê, era o momento da gente saber como é que tu vai investir em determinadas comunidades para garantir, né, o sustento. Há uma discrepância muito grande, né, porque ao passo que o governo federal diz que a gente não tem que ter o isolamento, os municípios, os estados, né, garantem, né, através de decreto, que a gente tem que ter esta proteção, seguir as normas da Organização Mundial da Saúde, né, as condições técnicas. A gente tem que seguir esse caminho, porque se a gente não acreditar nesses técnicos que foram preparados para fazer isto, a gente vai cair num abismo muito grande, né? Então, nós estamos aqui, de certa forma,
nos organizando, pensando maneiras e estratégias de como proteger os nossos próximos, né? Principalmente as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então, é um desafio. Estamos aqui, queremos, né, encontrar novas experiências que possam, né, agregar o que a gente está fazendo para enfrentar esta realidade, né? Que não é tão simples e nem muito fácil, né, Tia? Alex. Bueno, eu acho que esse processo causado aí pelo coronavírus, ele tem demonstrado essa questão exacerbada, né? Esse negócio, tem gente que classifica como o tal do fosso social. Eu digo que é mais que um fosso, é um abismo social que separa e fere muito as pessoas, né? Eu acho que se a gente fosse analisar a questão do conceito ser humano, há pessoas que não podem se enquadrar nesse processo do que seria ser humano, porque não tem o próprio sentimento, sentido da vida, preservação, sua própria autopreservação em si, porque tem gente que realmente está brincando, né? Mesmo diante de quase 25 mil pessoas, 24 mil pessoas mortas, a gente viu, está chegando já nesse número hoje, né? E as pessoas, elas, enfim, nesse contexto todo, essas pessoas, enfim, que não têm esse sentido mais humano, têm uma representação máxima que é esse governo do Bolsonaro, que está muito mais preocupado com o processo econômico que cai entre nós. Já não era, antes da pandemia, já não era um processo econômico que trouxesse alguma vantagem popular, que trouxesse algum reconhecimento. Já nós estávamos em ladeira abaixo, desde 2015, ali quando começou a se manifestar o processo do golpe, 2016 com o golpe, 2017 com o governo Temer, depois entra 2018, 2019 aí com o governo Bolsonaro, que arrasta o Brasil para a ladeira próximo à morte, né? E que hoje é evidenciado nesse processo da pandemia, que coloca o Brasil como o primeiro país do mundo, né, a ser o epicentro da pandemia. Isso não importa, não tem dados que possam colocar a questão do tamanho que é do problema causado por nós não ter um governo que pudesse realmente fazer um enfrentamento clássico, no mínimo clássico. Não precisa nem inventar política. Significaria só seguir as orientações, conforme o Giovanni colocou agora, do que os técnicos da OMS, os técnicos de outros países que estão fazendo o enfrentamento fizessem. Ou seja, é só assinar. Não precisava nem falar, porque a gente sabe que eles não têm competência para fazer política, e cada vez que eles definem uma política, é uma política que vem contrário aos interesses sociais, aos interesses populares, né? Então, que eles ficassem bem quietos. O ideal é que esse governo entregasse a chave do palácio, voltasse para o seu casulo, fosse lá brincar de fazer milícia lá no quintal da casa deles lá e entregasse o país para nós novamente poder fazer administração e poder salvar vidas. Eu costumo colocar de que a gente há duas formas de olhar esse enfrentamento contra o coronavírus, e uma delas é a questão das nossas mobilizações, da nossa solidariedade, da nossa luta enquanto movimentos sociais, enquanto movimentos populares. Se não tivesse essa mobilização, com certeza esse quadro de morte no país seria 4, 5 vezes maior. Só não é maior porque tem as nossas mobilizações, porque tem as nossas campanhas, porque nós movemos a sociedade em torno da empatia, em torno da solidariedade, e a gente está fazendo chegar comida na mesa de quem não tem, máscara no rosto de quem não pode comprar, e nós conseguimos chegar e garantir a quarentena para aquelas companheiros e aqueles companheiros que não conseguiram sequer acessar o auxílio emergencial, que chega a ser uma vergonha um país tão rico, com tanto dinheiro, não conseguir dar R$600 para quem dá sua vida inteira contribuindo para essa nação, contribuindo para esse país. Então, a gente consegue fazer a nossa mobilização, mesmo tendo um governo
como o daqui de Porto Alegre, o governo Marquesan, que é um governo antipopular, que é um governo que retira direitos, que faz uma política antissocial, uma política antipopular. Tem um governo Leite, que é um governo muito pior. A gente costuma dizer que não consegue enxergar o Estado do Rio Grande do Sul em enfrentamento à pandemia. Imagina ter um dos estados mais ricos do país e a gente não consegue enxergar uma única política que seja favorável ao povo, que seja, de fato, de enfrentamento ao coronavírus. E aí, nacionalmente, a gente consegue enxergar, enfim, um governo Bolsonaro que é contrário a todas e todos e que, às vezes, consegue se contrariar na própria fala, na própria palavra dele. Então, a gente e a gente continua fazendo enfrentamento porque nós nos unimos, porque nós nos organizamos, nós mobilizamos, estamos garantindo sobre a morte e acredito que logo nós vamos conseguir vencer esse vírus pelas nossas próprias forças, pelas forças populares. Perfeito. Muito bom, Alex, Giovanni. Queria mandar um abraço aqui para a Ivone Chaves, que está conosco aqui acompanhando também, a Rosa Beltrame, o Pedro Ruas, companheiro aí de luta também, está aí na escuta aí. Eu sempre brinco com ele que nós temos duas coisas em comum que nos aproximam, somos dois brisolistas. Então ele dá risada e eu tenho um respeito muito grande por também um outro companheiro que está sempre na trincheira de luta aí conosco aí. Pedir para o pessoal puder compartilhar, né, para mais pessoas poderem nos acompanhar nesse bate-papo importante aqui, que eu acho sempre um dos problemas, e foi um objetivo dessa página aqui, é cada vez mais a gente poder estar junto e se ouvir e se aproximar, né, por conta essa riqueza que nós temos nas comunidades, nesses movimentos populares, né, o pessoal que faz esse trabalho incrível, um trabalho muito bonito, que é pegar esses materiais recicláveis e trabalhar e devolver para a sociedade. Isso é uma função social que precisa ter todo o respeito possível de uma sociedade minimamente civilizada. Então, aí eu pego o gancho que vocês colocaram aqui da postura do Estado nesse momento, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem uma situação muito complicada, né? Porque aqui a gente alinhou, lá na Segunda Guerra Mundial, a gente tinha o eixo do mal, né? Aqui, digamos que a gente tem mais ou menos isso aqui na população de Porto Alegre, porque a gente tem União, Estado e Prefeitura com uma postura que deixa muito a desejar, né? A Prefeitura, para a gente focar aqui na nossa aldeia aqui, é muito complicado a ausência dessa presença do Estado, no caso da Prefeitura, nas nossas comunidades. E isso que o Giovanni falou é fundamental, porque o que acontece? Nós, através da União de Vilas, a gente vem fazendo um trabalho de rede de solidariedade, né, para tentar captar alimentos e levar para aquelas famílias que não começaram a passar fome hoje, não começaram a passar as dificuldades hoje. Na verdade, essa pandemia só deixou de, digamos assim, de ser nota de rodapé do jornal para ser matéria para a primeira capa do jornal, essas dificuldades que as nossas comunidades vivem, e acabou explodindo, digamos assim, todas as dificuldades que sempre tiveram lá. Não começaram com a pandemia, não começaram em 2020. E aí é um momento muito delicado do movimento comunitário também, porque ao mesmo tempo que tu contribui nessa rede de solidariedade, nós não somos o Estado. Nós não temos a mínima condição de chegar perto do que o Estado poderia e deveria fazer para as nossas comunidades e não faz, se omite. E aí é um absurdo realmente que o Alex falou, desses R$600 para um país que é uma das 10 maiores economias do mundo e oferece um valor muito ínfimo. E aqui cabe lembrar, se fosse pelo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, não seriam 600, seriam R$200 para os trabalhadores. Seriam R$200. Aí o Congresso, a partir de uma negociação e de uma imposição, conseguiu aumentar para 600. Então, é um absurdo isso. Outro dia eu escutava uma expressão que eu achei interessante, né? O Brasil é um Robin Hood às avessas, né? Tira de quem tem menos para dar para quem tem mais.
E é uma vergonha, um absurdo mesmo esse cenário que a gente vive de pandemia e o Estado simplesmente olha para a classe trabalhadora no sentido de retirar direitos, enquanto que deveria fazer exatamente o contrário, como países da Europa e outros países do continente fazem, que é justamente tentar diminuir essa balança da desigualdade social. E aí eu queria pegar e fazer uma pergunta para vocês. A questão do isolamento social. A gente sabe que é um imperativo da realidade hoje. Hoje mesmo tem uma matéria na OPAS, no site da Organização Pan-Americana de Saúde, e os especialistas dizendo, olha, o caminho tem que ser o isolamento social. Mas daí, por outro lado, a gente tem a realidade das nossas comunidades, que é uma realidade muito difícil, porque as pessoas basicamente trabalham hoje para comer amanhã. E como tu tem um Estado omisso, a gente fica nesse paradoxo, nessa grande contradição da realidade. Porque ao mesmo tempo que a gente está lá trabalhando pelo isolamento social, a gente sabe que essa realidade existe e está lá todo dia nos apresentando a complexidade de estudo. Como é que vocês estão vendo essa questão do isolamento social nas comunidades, nas periferias? Vai lá, Alex. Deixa aqui o microfone. Então, eu acho que a gente é diferente porque estamos em camadas, ou como é que eu poderia dizer, estratos sociais diferentes. O que baliza o processo do reconhecimento, da valorização do trabalho, está muito ligado à questão econômica. E aí nós estamos, nas nossas comunidades, ligados ao público, a um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, trato social da força de trabalho. Não está na força econômica. Né? São aqueles que mais movimentam a economia, porque gastam quase todo o seu dinheiro, enfim, faz a roda econômica da cidade e das comunidades girar, mas são aqueles e aquelas que têm menos poder aquisitivo de compra, porque vivem na base do salário mínimo. E aí, a gente olhando o que é o salário mínimo, é um negócio que não pode nem se comprar o básico. Né? Então, essa companheirada é uma companheirada que o isolamento social é um processo diferente. Desde a parte da concepção de entender o que seria o processo de isolamento, vamos pegar aqui na própria comunidade. A gente tem uma casa de 50 metros quadrados e cada uma casa dessas tem 3, 4 famílias, porque a mãe é os filhos que antes eram pequenos, agora são grandes, casaram, têm as suas companheiras, têm seus filhos, e não tem uma casa para morar, moram todo mundo junto. Então, é uma casa de 50 metros com 3, 4 famílias dentro. Todo mundo precisa trabalhar para poder sustentar a casa, porque a maior parte vive de salário mínimo, então todo mundo sai para trabalhar, uma grande parte. E aí, quando nós vamos olhar para aquele mercado do terceiro setor, aqueles que trabalham sem a carteira assinada, aqueles que trabalham de Uber, que fazem o trabalho de ambulante, que fazem o trabalho da reciclagem, que fazem o serviço que não é de carteira assinada, todos, esmagadoramente todos, moram e ocupam as periferias. Então, quem está trabalhando, a gente vai olhar quem está de fato trabalhando, é o povo, é a comunidade das periferias. Então, quando a gente vai discutir sobre a questão de isolamento social, nós teríamos que ver o que de fato significa isolamento e o que significa nós olhar para o extrato social, a qual precisaria estar isolado, e nós criar uma política que fosse para ter, então, o processo do isolamento. Então, são coisas na qual a gente tem que perceber que são funções, estruturas, estratos sociais que são muito diferentes. Porque tem um processo quando a gente pode analisar a questão do coronavírus e a questão do processo do extrato social, e a gente pode criar uma política para isso, ou criar algumas diretrizes, e tem uma outra que é como é que a gente concretiza isso. Como é que a gente, de fato, consegue paralisar porque as pessoas possam ter um isolamento, sendo que as pessoas não têm casa para morar. Então, como é que vai ter isolamento se não tem casa para morar? Sendo que tem que ser uma panela grande para fazer comida para 10, 15 pessoas. Sendo que todas essas pessoas precisam sair para trazer a comida, a boia, para dentro de casa. Então, é um processo diferente. Então, quando a gente vai olhar para as comunidades, a gente passa pela região do bairro, a gente passa pelo Bonfim,
a gente passa pela Cidade Baixa, a gente passa pela região central, que é o centro da cidade, que era um dos mais populosos, né, em quantidade de pessoas. Nós vamos passar por lá e vamos ver pouca circulação de pessoas. Agora, quando a gente ocupa Restinga, quando a gente passa pela Mob Caldas aí na Cruzeiro, quando a gente passa aqui pela Avenida Cavalhada, quando a gente vai entrar lá para a Avenida do Trabalhador na Restinga, quando a gente vai ver ali a principal ali, a avenida ali da Loma do Pinheiro, nós vamos ver que a comunidade está na rua. Por quê? Porque tem que trabalhar, não tem condições de ficar em casa e ficar com a panela vazia, ou não tem condições de poder honrar as contas. E não é só de comida que a gente vive. Nós precisamos de luz, água, internet, nós precisamos de pagar as contas, nós precisamos de roupas, nós precisamos de comer um pedaço de carne, um ovo frito, nós precisamos de uma série de coisas para ter o mínimo de dignidade para poder sobreviver. Então, essa é a grande questão que eu consigo enxergar hoje, olhando assim de uma forma muito grotesca. Não estou olhando assim para, de fato, poder dimensionar o que seria a questão de isolamento e a questão social, mas eu encontro duas palavras que são totalmente distintas e muito distintas em relação a outras camadas da sociedade. Para finalizar, eu estou olhando muito os comentários, e tem alguns camaradas aqui no Facebook que eu vou ter que dar-lhe umas pauladas depois, porque tem gente aqui no Facebook colocando ali, ai, qual que é o filme que eu tenho que olhar? Me indica aí um filme. Ai, o que eu vou fazer agora? Enquanto tem outros que estão na batalha, que estão ali e que não tem nem tempo para poder ir lá postar, e quando posta alguma coisa, é pedindo solidariedade, é pedindo doação, é mobilizando a campanha, é fazendo uma denúncia. Então, tem muita gente que é de esquerda aí, que, de fato, não está conseguindo enxergar o tamanho do problema que nós estamos vivendo e que não está fazendo ação efetiva da qual podia fazer. Eu olho e vejo aí determinados gabinetes, determinados sujeitos aí, tem uma nota acima de 7 mil, 8 mil reais, às vezes, por mês, e que não está olhando para a nossa luta e que não está olhando para nós. Eu digo, essa conta vai chegar, porque a hora que chegarem aqui na vila, que venham para cá. Porque os de direita eu sei que já são calados. Esses não tem debate. O que eu quero falar também é que aqueles que são de esquerda, que eram para estar mobilizando e que não estão. A conta chega. Quando que para nós a gente começa a perder vida, eles também vão chegar e a gente vai conversar. E aí, claro, tem muitas outras coisas que a gente pode sempre analisar, né? Mas eu sempre me coloco aqui para essa disposição do debate, e se o debate tiver que ser uma forma mais direta, inclusive mais violento, vamos partir, porque não tem violência maior quando o corona chega, quando chega outras políticas e tira de nós o nosso direito de viver. Muito bem, Alex. Vejo que a gente está sendo acompanhado aqui pelos companheiros. Giovanni, só antes de te passar a palavra, mandar um abraço aqui para os companheiros, aqui o Luciano Cardoso, também um militante da Cruzeiro ali, está sempre na luta, a Nilce Azevedo Cardoso também na escuta, o Gonçalo, um companheiro lá de Santiago do Chile, quer dizer, o Chile está aí nos acompanhando também, os companheiros aí, numa integração latino-americana muito bacana e que nos honra muito. Quem mais está aqui? A Norma, companheira lá da Loma do Pinheiro também, Giovanni. Está sempre na luta de moradores. Também. Olha aí, ó, muito bacana. O Vitor também, companheiro lá do Monte Santana, está sempre na luta aí. Pessoal da nova geração do movimento comunitário. A Manso. Então, um beijo, um abraço para todos eles que estão nos acompanhando. Pedir para todo mundo compartilhar aí esse bate-papo para mais pessoas nos acompanharem. Vai lá, Giovanni, desculpa. Não, mas era exatamente isso que eu ia fazer, viu, Fabiano? Porque eu percebi aí as pessoas que estão nos acompanhando, nos alegra, né? A Norma é uma das diretoras da nossa associação de moradores, a Ivone também, né, que está acompanhando. Os companheiros lá da Argentina, do Chile, nosso abraço, viu? Nossa solidariedade aos companheiros aí dos nossos países vizinhos, que está acompanhando, né? E a minha querida companheira Nilce Azevedo, né, uma pessoa que eu tenho muita estima, né, pela história que a Nilce tem, né, de massacre aí da nossa história passada do país, né, de repressão, né. E entrando nesse tema, né, Fabiano,
é visto que os países, né, os lugares em que o isolamento foi levado a cabo, a proliferação do vírus ele foi reduzido, né? Há uma necessidade do isolamento. A gente não pode minimizar esta doença que está aí, que já dizimou centenas de pessoas, né, no nosso país, nos nossos estados, e achar que isso é normal, né? O que a gente percebe nisso, né, tanto aqui o Fabiano como o Alex, é de que esta realidade em que nós estamos vivendo desnudou, né, o que tem de mais atrasado das políticas públicas que a gente vem sofrendo no descaso dos últimos anos. Isso, na verdade, demonstra, quando a gente percebe aqui na Lomba do Pinheiro, dezenas de pessoas buscando lá o recurso de R$ 600, sem a menor proteção, né, do que tange a necessidade do isolamento. E aí eu quero trazer essa reflexão, por quê? Porque se o governo tivesse um sério, responsável, as pessoas não ficavam à mercê dessa realidade, né? A gente percebe também os nossos filhos que estão precisando ficar em casa para não ir para a escola. Não há um planejamento de que as crianças em casa possam aprender de forma... Porque se a gente tivesse, de fato, nós estamos há 2 meses nessa realidade. Começou em março, segunda quinzena de março para cá, são 2 meses. Praticamente a gente não tem, na luz do túnel, assim, uma visibilidade que a gente possa se agregar, se agarrar com segurança, né? Parece que a gente está, buscando ainda ver qual é o terreno que a gente tem que pisar com firmeza, né? Por quê? Porque quem tem a competência para estar ou já ter, né, concretamente uma ação em que a gente pudesse, né, ter segurança disso, nós não temos. Nós temos o governo federal que todo fim de semana ele brinca de fazer caminhada, né, demonstrando, né, debochando, né, das pessoas que estão perdendo vida, das famílias que estão perdendo seus entes queridos. Do outro lado, tem lá um conjunto de cidadãos que ele colocou como ministros dele, debochando e criando uma série de outros fatores, né, que é uma afronta para todos nós, uma afronta para quem está perdendo seus familiares, uma afronta porque quando eles tinham que estar pensando, né, saídas para que o país não ficasse sendo, né, visto como chacota pelos outros, porque a gente aqui não está fazendo pouco caso, porque o nosso principal representante ele não está levando a sério a coisa. Então, isso é muito grave, isso é muito sério, né? E aí o isolamento fica uma dúvida, né? Porque aquele que deveria estar orientando a sociedade como um todo, para que a gente pudesse criar estratégia, para que a gente não dizimasse tantas pessoas como a gente está vendo agora, o cidadão, na verdade, está fazendo outra coisa, né? Então, é delicado. E aí, o outro elemento da falta do planejamento é como as pessoas, como o Alex diz, né? Tem que fazer isolamento, mas tem que trabalhar. Como é que tem que sobreviver, né? Uma realidade também que não é tão simples. E aí, muitos atores sociais têm feito ações brilhantes, que eu considero de muito valor, né? E tem muitas pessoas que também estão colaborando com essas lideranças, né? Na medida que ajuda com recurso financeiro para que a gente possa reforçar nossas campanhas, as pessoas que ajudam a gente buscar alimento para proteger aquelas pessoas que não têm nada. Olha, eu digo nada porque a gente visitou famílias aqui que não tinha nada para os seus filhos, não tinha como sobreviver. Isso é doloroso, tia. Isso é muito triste. E a gente está fazendo um papel que não é nosso, mas a gente não pode deixar os nossos irmãos, nossos vizinhos, as pessoas que a gente percebe, passar mais dificuldade, além da vulnerabilidade que cada um está, porque tem que buscar a sua sobrevivência, né? Tem que buscar o seu sustento e o dos seus filhos. Crianças que não têm leite. E a gente está falando aqui do alimento, né? Agora eu estava orientando nossos diretores para perguntar também qual é a necessidade que as pessoas estão passando. Às vezes o alimento está chegando, mas tem a questão da higiene, tem outras coisas que não estão chegando na casa dessas pessoas, né?
Então, é um momento muito, muito delicado. A solidariedade é um momento que está nos ensinando a fazer isso, né? As pessoas foram obrigadas a criar, repaginar, recriar jeitos de como conviver nessa sociedade tão perversa que a gente vive, né? E pessoas tendo que refletir também os seus conceitos, né? Para que a gente possa, né, reorganizar as comunidades, buscar isso que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né, que é a militância social, que é a melhor escola que a gente tem, né? Nos ensina a ser solidário, nos ensina a construir justiça social, nos ensina a fazer uma análise de conjuntura do contexto que a gente vive, enxergando quais são os atores que estão aí, criando, de fato, né, as fendas, as feridas para as famílias que são mais vulneráveis. Isso é muito triste, tia. É muito triste, porque os camaradas que isso não estão fazendo. E alguns estão debochando da nossa cara. E a gente não pode permitir isso. Nós temos que nos fortalecer. Nós temos que fortalecer nossas comunidades. As lideranças têm que enxergar que este ano, não sei se vai ter eleição, mas a gente tem que fazer uma análise mais crítica daquilo que a gente quer que seja representante nosso. São esses sujeitos que estão aí, debochando da nossa cara, criando situações que não traz benefício nenhum para nossas comunidades. Isso é muito delicado. Nós temos que fazer uma interrogação bem grande e começar a refletir sobre tudo isso. Isso que vocês colocam é de uma profundidade e de uma importância tremenda, né? Você sabe que a União de Vilas na Cruzeiro, ela está também completamente envolvida na nossa rede de solidariedade, mas uma coisa que nós sentamos lá no início e nos posicionamos de forma unânime é que, junto com essa rede de solidariedade, tinha que andar junto o fortalecimento do movimento comunitário. Que isso não poderia e não deve ser mero assistencialismo para as nossas famílias de comunidade. Isso é um problema muito grande, porque justamente nesse caos que a gente vive, por conta principalmente da omissão do Estado, cada vez mais do outro lado exige que as nossas comunidades se organizem para que realmente em algum momento a gente tenha uma maturidade social, digamos assim, para a gente poder enquadrar esses caras. Porque não é possível entrar ano e sair ano com esses governos de direita que patrolam as nossas comunidades e nós ainda com um movimento comunitário que já foi, e aí eu estou me referindo a Cruzeiro, que já foi muito forte, mas que hoje vive um momento de reconstrução. Então, todo esse trabalho que a União de Vilas está fazendo, a gente tá com essa ideia muito cristalina na cabeça. Não é assistencialismo. E esse tipo de diálogo a gente está tendo com as famílias. Olha, isso aqui não é um assistencialismo, a gente vai deixar aqui, vamos trabalhar junto para amanhã acabar a pandemia e tudo evapora como se nada tivesse acontecido e toda essa rede de solidariedade tivesse se evaporado junto. A gente está com essa preocupação, claro, né, companheiros, com todas as dificuldades que tem do movimento comunitário. A gente sempre brinca, o movimento comunitário não tem uma perna curta, ele tem as duas pernas curtas, né? Então é muito difícil para a gente se movimentar, se organizar, mas eu acho que é uma responsabilidade histórica, inclusive, que nós temos que abraçar, porque não é possível mais a gente ter governos. Porto Alegre já foi referência de participação popular no Brasil e no mundo. O movimento comunitário no Porto Alegre fez história. Eu sempre digo, tu não pode abrir nenhum livro de sociologia sério que trate do movimento comunitário que não fale das lutas encampadas em Porto Alegre. Então, o nosso grande desafio, eu penso, companheiros, é a gente voltar a ter essa força popular de baixo para cima, porque eu tenho uma situação muito nítida, assim. Eu penso, o diagnóstico do que é preciso fazer para a gente criar as condições para se avançar, a gente sabe. O chamado campo progressista tem um bom diagnóstico, mas, com todo respeito, o que me interessa é o passo seguinte. Como é que a gente bota esse trem para andar? Como é que a gente faz a coisa acontecer? Reforma previdenciária, ou melhor, reforma previdenciária, não é essa que passou aí, mas aquela que toca no andar de cima, reforma fiscal, toda a reforma política,
essas estruturas que estão aí colocadas historicamente, eu acho muito pouco provável que se um dia virar alguma mudança, eu acho pouco provável que venha de dentro para fora. Eu acho que se virar uma mudança, vai vir a partir de uma pressão popular da sociedade civil organizada. E aqui eu me refiro à classe trabalhadora, aos movimentos de periferia. Porque realmente o diagnóstico está colocado, todo mundo sabe. Mas o que me preocupa é, tá, gente, como é que nós vamos botar isso em prática? E aí eu não consigo imaginar uma condição de mudar isso sem o protagonismo das nossas periferias, sem eles puxando um processo histórico de mudança e de combate a essas estruturas que estão aí desde o Brasil monarquia. Então, eu queria ver o que vocês pensam um pouco dessa participação e desse protagonismo das comunidades para mudar a realidade social do país. É possível se pensar numa mudança sem protagonismo das comunidades? Tem que ser pelo protagonismo das comunidades, Fabiano. E a gente tem que reinventar, porque a gente vem de uma caminhada muito longa, né, de participação, de organização, enfim. Nós tivemos governo que a gente chamava de um secretário, né? Teve época que vinha um secretário e trazia os seus assessores. Depois nós tivemos um momento que a gente não tinha mais o secretário, vinha um terceiro escalão, né? Mas vinha alguém. Levava alguma coisa, mas vinha alguém. Agora não vem ninguém, nem vem secretário, nem vem terceiro escalão, não vem ninguém. Nós tivemos em 2018, aqui na Lomba do Pinheiro, um problema sério de falta d'água, muito, muito delicado. E aí o pessoal fechava a rua, fazia uma série de coisas, enfim, nós, no Conselho Popular da Lomba do Pinheiro, pensamos o seguinte: nós vamos ter que criar uma outra dinâmica para esses caras nos escutarem. Porque fechar a rua, eles mandam a brigada, as pessoas apanham e não dá resultado nenhum. Nós vamos ter que criar outra dinâmica. E a gente, então, criou o seguinte: se era falta d'água, nós não vamos pagar água se a gente não tem água. Então, nós vamos entrar com uma ação para não pagar a conta d'água. Bem, os caras não vêm aqui. Então, nós vamos organizar a comunidade, vamos sair em carreata daqui até o centro, vamos nos postar em frente do DEMAI, fizemos um documento com todas as nossas denúncias sobre isso, eles não vêm a nós vamos a eles. Mas nós temos que fazer com que a sociedade perceba o que a gente está fazendo. Porque não adianta, eu sempre digo o seguinte: a gente pode fazer uma manifestação com 30 mil pessoas. E a gente pode fazer uma manifestação com 500 pessoas. Na de 30 mil pessoas, tu não dá notícia nenhuma. Tu não faz com que o poder público te escute. A de 500, tu cria fato, tu cria notícia e tu cria, né, um constrangimento para os caras. Qual é a que tem mais validade? É a que tem 500 pessoas, porque tu conseguiu fazer com que te escutasse. Não basta tu aglomerar pessoas. Então, o que nós fizemos? Os caras não vêm aqui, então nós vamos criar um fato. Nós saímos em carreata daqui da Lomba do Pinheiro, com faixa, com microfone. Então, toda Porto Alegre ficou sabendo que na Lomba do Pinheiro, naqueles meses, não tinha água aqui. E que a gente estava chamando a atenção do prefeito para criar planejamento de saneamento básico aqui, que ele não estava fazendo. Não bastava a gente juntar o pessoal aqui e fechar a rua. A gente tinha que fazer com que a cidade soubesse que a gente estava fazendo isso. Nós chegamos no DEMAI, fechamos a 24. A Lomba do Pinheiro parou a 24 de outubro, na frente do DEMAI lá. E aí eles não queriam nos chamar, nos atender. Chamaram a brigada para a gente. A gente, olha, se vocês não tivessem água, vocês não iam nos reprimir. E aí criaram tiveram que chamar o diretor lá para a gente entregar o documento. Mas a gente não quis ficar só ali. A gente foi lá na prefeitura, lá no centro de Porto Alegre, fizemos um barulho lá e fizemos com que eles nos escutassem. Eu não estou ensinando, não estou dizendo que esta é a estratégia, mas neste momento, a forma que nós encontramos para fazer com que o poder público nos escutasse foi fazer esse jeito de movimento. Então, nós estamos passando numa realidade, nesse momento, da conjuntura, em que nós temos que nos reinventar novamente, nos recriar, nos refazer, para que a gente possa atingir esses caras que não querem nos escutar. Eles não estão nem aí para a gente, porque o objetivo dele, na verdade, não é nos atender. É cada vez mais, né, sucatear as políticas públicas.
Nós estamos marcando aqui na nossa comunidade agora, porque o que a gente percebeu? Nós estamos fazendo ação. Aí tem o CREAS ali que está fazendo ação. O SAF está fazendo ação. O Ação Rua está fazendo ação na mesma comunidade. Nós temos que unir forças. O que eu digo, pessoal? Nós vamos ter que juntar todo mundo que está fazendo a mesma coisa para a gente ter o empoderamento de uma forma diferente, um planejamento nosso. Então, nós estamos com uma reunião marcada para o dia 4 de outubro, onde a gente vai sentar não, porque a possibilidade de sentar não dá, mas vamos fazer uma reunião virtual, onde a gente vai criar dinâmicas de como fortalecer a nossa comunidade diante dessa realidade que a gente está. Porque senão eu fico discutindo no meu canto, tu fica no teu, e cada um fica fazendo do seu jeito. A gente tem que unir as nossas ideias, a gente tem que criar forma, estratégia de como enfrentar esses caras que estão cada vez mais empoderados, né? E o Bolsonaro adora, né, se sentir, porque ele foi capitão do Exército, então tem todo o Exército junto com ele, enfim, tem direito de dizer o que quer e o que não quer para afrontar a democracia brasileira, e a gente não pode permitir isso. Então, nós temos que reinventar a nossa forma de organização popular para a conjuntura desse momento como nós estamos passando. É simples? Com certeza não. Mas é nesse diálogo, como a gente está fazendo aqui agora, que a gente vai criando maneiras dinâmicas de como fazer isso na prática. Alex. O Alex está dormindo, então. Mas é isso, né, Fabiano? Boa iniciativa do debate, estou gostando, estou aprendendo muito aqui com vocês. Bacana. Mandar aqui uma saudação ali para dois camaradas aqui mandando mensagem ali. Um deles é meu colega aí na URGS ali das Ciências Sociais, a gente faz junto. E aí eu estou vendo que ele está aqui acompanhando o Vitor, então um abraço para ele. E mandar uma saudação aí, que é um camarada também de longa data. A gente fez aí muitas parcerias junto quando ele estava na Câmara dos Vereadores e também lá quando ele estava na Câmara dos Deputados. Acho que se metade dos políticos aí de esquerda fossem tão combativos quanto o Pedro Ruas, nós estaríamos num outro patamar da política nacional, da política mundial, né? Acho que é super importante a gente fazer esse tipo de referência, porque ao mesmo tempo em que a gente tem a força para bater, nós temos que ter a leveza também para poder acolher aqueles que estão lá e que estão verdadeiramente do nosso lado, né? A política, ela se forma, né? Tanto é na questão da gente poder agir de acordo com que o momento e com que a pessoa que está do outro lado precisa, né? E às vezes agir com o governo Bolsonaro é com extrema violência, digamos assim, porque é o Estado que age dessa forma conosco, né? A gente vê aqui, por exemplo, o governo Eduardo Leite, a gente vê que é o Estado se manifestando a partir da ponta do cacetete da Brigada Militar ocupando as vilas, né? Então a gente vê e aí a nossa reação quanto a esses políticos também tem que ser de uma forma violenta, não pela violência em si, da briga de rua, mas de uma violência da gente poder se portar a tal ponto da gente poder fazer a resistência para que não ceifem as vidas de nós e dos nossos irmãos, das nossas comunidades. E aí, referente, então, da participação, a gente não quer que um governo venha e decida a melhor forma que vai fazer. Tanto é porque esses governos que são antiários, na prática, eles decidem, eles não têm um vazio de política, eles não têm uma política vazia econômica, eles têm uma política, claro, está muito alinhada a um processo da concentração, e aí, por isso, necessita de uma força brutal do Estado para sociais, para fazer com que falte água lá na Grande Cruzeiro, que falte água na Lombo do Pinheiro, e que nos exige que a gente tenha que o tempo todo estar mudando as nossas táticas de luta para poder chegar até esses caras. Não deveria de ser assim. Se nós tivesse nós tivesse umas instituições que pudessem garantir justiça nesse país, nós estaríamos num outro nível, né? A gente não tem, a gente tem que estar desse lado aqui fazendo cumprir a agenda do Estado, sem a estrutura e sem a máquina do Estado
funcionando para nós. Inclusive, a máquina do Estado funciona contra nós. Então, chega a ser um contrassenso. Por isso que eu digo que a maior parte desse político deveria estar preso. Para político, deveria de ter pena de morte sem dó. Porque quem quer se colocar numa posição de fazer uma política estatal, uma política social, deveria de estar passando pelo crivo e pela aprovação popular o tempo todo, para poder estar fazendo política que fosse diretamente para o povo e não para sua meia dúzia que financia a sua campanha, para sua meia dúzia que fica ali pedindo cada vez mais, cobrando e mamando claramente na teta do Estado. Tipo, eu não tenho papo na língua. Para mim tem que ser sempre direto, eternamente. Eu sei o lado que eu estou, eternamente eu sei onde eu vivo, eternamente eu sei quais são os problemas sociais e eu sei onde que realmente o calo aperta. Então não tem que ter meia palavra, é direto, é bater mesmo naquele que tem que ser batido e abraçado naquele que deve ser abraçado, porque a prática é essa. Se a gente fica com esse processo de tentar acariciar quem só tem espinho, a gente só se arranha. Então a gente tem que ser muito mais direto mesmo. E aí não estamos pedindo para o governo fazer uma política da qual ele deseje, mas que execute a política popular daquilo que nós, enquanto movimentos sociais, movimentos comunitários, debatemos há muito tempo. Os governos são passageiros. Uma aviança demora 4 anos, deputado vai demorar lá seus 8 anos, secretário não consegue passar das vezes um mês. Ministro, nós vemos aí o que é no governo Bolsonaro, que não consegue completar um mês de ser ministro, que o tempo todo está trocando. Agora, nós, as comunidades, somos eternos. Somos desde que nascemos até o dia que morremos. Tem até aquela voz lá dos Racionais que diz que se tiver que voltar para a periferia, volta de cabeça erguida, porque sabe o que é periferia. Quem passa fome sabe onde o calo aperta. Quem está na dificuldade sabe, inclusive sabe quem são os culpados pela dificuldade que passa. Então, na prática, para mim, eu sempre coloco de que os movimentos sociais devem de olhar para essa realidade e fazer um enfrentamento sempre de acordo com o que a realidade se apresenta. Se nós estivéssemos fazendo enfrentamento contra esse governo Bolsonaro da forma que deveria de ser feito, nós já teríamos botado esses burgueses para correr, nós já teríamos tirado eles lá do palácio, já teria prendido eles e já teria mandado meia dúzia daquela corja de juiz bagaceiro que só vive da exploração e só vive da garantia lá de garantir direitos para os seus, já teria botado tudo eles na cadeia, junto com o Moro e a corja toda. Mas a gente é muito mais delicado, né? Tem sorte esses políticos, porque não conseguem, porque os movimentos não são tão quanto deveria de ser. Porque a gente vai lá medindo os passos. Mas acho, meus companheiros, que o momento de hoje é o momento para a gente poder refletir. Não é o momento de pegar nas armas ainda, né? Mas é o momento de dizer que a gente tem a capacidade para fazer isso se for preciso. Porque hoje eles estão levando a nossa vida, já levaram o nosso direito, já levaram o nosso trabalho, estão levando as nossas vidas. O que mais falta eles levar? É sempre bom ouvir gente que fala com a autoridade de quem está na linha de frente, né? Eu acho que essa é uma das coisas que mais me alegra de a gente estar aqui e poder trocar essas ideias, porque aqui, ainda que eu tenha um respeito muito grande por quem faz outras lutas, né? E na academia também são importantes, mas também tu ouvir e trocar ideias com quem está lá na ponta do processo é de uma gratidão muito grande, né? E tanto é que vocês falavam, e eu sempre me lembro de um discurso que a gente ouve, e aí, infelizmente, até do campo progressista, né? Muitas vezes, de que nós precisamos pensar em políticas públicas para as comunidades, para a classe trabalhadora, para isso, para aquilo. E pelo menos nas poucas reuniões que eu participo, às vezes o pessoal não gosta muito, né, Alex? E Giovanni, quando se levanta o tom, às vezes o pessoal não curte muito nas reuniões dos movimentos sociais e das agremiações partidárias, mas eu sempre digo isso, meus queridos e
companheiros de luta, eu acho que o mais importante do que se pensar em políticas para as comunidades é se pensar com as comunidades. E para isso tem que estar lá. Para isso tem que estar lá, não tem outro jeito. Com a bala comendo, naquela realidade que todo mundo sabe que é das comunidades, mas não tem outro jeito, meu amigo. Não tem como se pensar em colocar, em construir um protagonismo da classe trabalhadora sem colocar ela na ponta do processo, puxando tudo. E não como se fosse um objeto inerte que seria moldado por políticas públicas de alguém que vem e ilumina aquele setor, aquela classe trabalhadora, como se ela não fosse capaz de buscar os seus próprios caminhos e construir as suas próprias saídas. Eu acho que essa fala de vocês é bem interessante, porque mostra como a gente tem alinhamento, né? Isso me deixa muito alegre, porque um dos problemas do movimento comunitário, que eu acho que a gente tem que fazer um esforço muito grande para cada vez mais diminuir, é a atomização, né, dos nossos trabalhos. Às vezes a gente fica muito focado na Cruzeiro, focado na Tinga, e é normal também, porque o dia a dia é um incêndio por dia para pagar, mas essas aproximações que a gente pode construir hoje com essas ferramentas que a gente tem aí, eu acho que é muito legal, porque mostra que a gente tem grande alinhamento de ideias e formas de ler a realidade. E isso é muito bacana, porque isso nos fortalece. Porque não adianta também a gente ver discursos, até de políticos, que eu sempre digo lá na Cruzeiro, as minhas posturas, as minhas posições e leituras políticas são cristalinas como água. Eu faço parte da coordenação da União de Vilas, mas ainda que separe a minha posição política do movimento comunitário, mas as minhas posições são muito claras. Agora, a gente precisa de uma mão também dos nossos companheiros, né, Alex e Giovanni? A gente precisa de uma mão. A gente precisa, por exemplo, quando se pensar numa eleição, tem que ter, no mínimo, unidade, né? Porque senão, eu vou te dizer, fica difícil até da gente começar a pensar em trazer a prefeitura para o nosso lado. Uma prefeitura que teve orçamento participativo, que foi um baita de uma experiência de participação popular, ali na Cruzeiro, né, Giovanni e Alex, queria que depois vocês falassem um pouquinho dessas experiências de OP e o que mudou a realidade, porque até então as nossas comunidades não participavam da tomada de decisões. O OP, a partir de 90, trouxe um protagonismo para as comunidades, elas decidindo aonde ia ser colocada aquela verba pública dentro das suas comunidades, porque quem sofre o dia a dia é quem sabe onde tem que ir as políticas públicas. Então, mas para isso a gente tem que criar condições para a banda mudar de música, porque senão não adianta nada. O pessoal aí ficar lutando muito, mas eu sei que tem um setor importante da classe política que luta muito para, por exemplo, a construção da unidade, e está aqui um nome deles, que é o Pedro Ruas, é um militante pela unidade, por exemplo, do chamado campo progressista para disputar as eleições, e isso cada vez mais tem que ser um imperativo para nós, porque não adianta, né, companheiros, a gente esperar que venha uma construção, por exemplo, de uma unidade, e essa unidade não vem, a gente perde uma eleição e ficamos 4 anos tomando lombo com esses governos de direita. Então, eu acho que essas coisas a gente também tem que começar a falar também, porque lá na Cruzeiro, eu particularmente, como eu tenho uma postura muito aberta, e o pessoal sabe disso, e quando vem conversar comigo eu não escondo minhas posições, com todos os problemas da esquerda, mas para pobre não tem governo melhor. Se alguém tiver algum governo melhor, que me aponte um. E eu sou exemplo disso. Eu tenho críticas duríssimas, críticas fortes ao Partido dos Trabalhadores, mas eu sou advogado que faz doutorado em ciência política, filho de caminhoneiro da Vila Cruzeiro, que estudou até a 3ª série e que só fez graduação porque precisou chegar um nordestino lá na presidência para criar política pública para mim poder estudar. Então, quer dizer, virar o coxo não dá. Não dá para comer e virar o coxo. Agora, a gente tem que ter essa análise construtiva e positiva junto de uma análise também crítica quando precisa ser crítica. Porque para nós é muito desgastante ter um governo de direita que não dialoga e nos patrola.
Então, essas análises que eu acho que cada vez mais as nossas comunidades precisam fazer são fundamentais, inclusive o papel do movimento comunitário, porque eu cresci, eu sei que vocês também ouviram muito isso na nossa juventude e infância, de que política não se discute. Né? Esse é um discurso que o sistema incutiu nas nossas comunidades, que é justamente para a gente não refletir sobre a política e Quanto mais achar alienado, que é tudo igual. melhor, né? Quanto mais alienado, melhor, né? Então está lá o nosso querido Paulo Freire, escreveu a Pedagogia do Oprimido, que nos explicou a miúde como isso funciona e como isso nos aliena. Para a gente não discutir política, a gente tem que discutir política sim, a gente tem que discutir partido político, a gente tem que discutir quem nos representa, porque depois quem fica tomando 4 anos no lombo somos nós mesmos. Então é uma loucura a gente não discutir esse tipo de assunto. E, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter essa visão crítica dos nossos, para que a gente consiga criar as condições para, em algum momento, a prefeitura, por exemplo, retomar o caminho da participação popular. Eu queria ouvir vocês nesse sentido também da necessidade de uma reflexão política a partir do sistema que a gente vive de representação. Olha, Alex, tu toca num ponto muito crucial, né, Tchê? Eu sempre digo o seguinte: a nossa dimensão de mundo, ela é igual ou equivalente à nossa dimensão de conhecimento. Nós não podemos caminhar no mundo em que a gente não consiga, né, criar processos de análises críticas. É aquilo que tu estava colocando sobre a questão da alienação, né? Cada vez mais, nesse mundo que a gente vive, nessa conjuntura social em que nós nos deparamos, se a gente não criar momentos em que a gente possa empoderar os companheiros e as companheiras do conhecimento, da análise do mundo que a gente se encontra, a gente vai estar sempre pronto para cair em abismos. Nós tivemos aqui também, trazendo um pouco do nosso chão, do nosso terreno aqui, da Lomba do Pinheiro, alguns momentos em que nós protagonizamos curso de formação para lideranças, para empoderar os nossos companheiros, para eles conseguirem enxergar o outro lado da cortina, porque as cortinas que esses caras fazem é muito bem feitas, porque eles sabem por que estão fazendo. Mas nós temos que desvendá-las, e nós só vamos conseguir isso no momento que a gente cria, que a gente protagoniza momentos de reflexão crítica da conjuntura social. Então, tu traz um tema que, para mim, ele é muito caro, porque a gente não consegue construir capital social, a gente não consegue fazer com que lideranças consigam enxergar, ou pessoas das nossas comunidades consigam enxergar o que está acontecendo no país, se a gente não saber de que lado nós estamos. Qual é mesmo os nossos representantes que vai estar trazendo políticas públicas que vai atender o meu filho, o teu filho, os nossos filhos, as pessoas que convivem nas nossas comunidades, cada vez mais empobrecidas e mais vulneráveis, porque este é o elemento. A formação política, no bom sentido de falar, na política, né, da gente construir, né, a massa crítica, de compreender, né, de que, por exemplo, o que nós passamos hoje, o que eu dizia já no início do nosso debate, que é o Covid-19, ele desnuda aquilo que nós enfrentamos há uns 4 anos atrás, quando a gente via falar dos 30 anos de congelamento das políticas públicas, com a questão da reforma da Previdência, que vai atingir quantas pessoas das gerações mais recentes, né, que estão recebendo no mercado de trabalho. Então, nós precisamos compreender quem nós vamos, agora nesse processo eleitoral, escolher para representar de fato de nós esse tipo de gente que está aí, que está pouco se lixando para as pessoas que estão morrendo por conta de uma doença que não é no nosso país, não é no nosso estado, não é no nosso município, e não é só no nosso bairro nem na nossa vila. Ela é geral. Se a gente não compreender isso de uma forma em que
O Bolsonaro vai lá no domingo, né? Playboy, né? Porque ele disse que quem é atleta não pega o Covid, né? Uma falácia que esse cara fala. É um deboche. É um deboche, né? O cara debocha 24 horas, né, desfazendo daquilo que está acontecendo. Tem gente que acredita nessa história dele, né? Por quê? Porque não tem massa crítica. É lamentável quando a gente encontra um companheiro que está lá na vila, passando dificuldade, e aquilo que a gente colocava, né? Vocês colocavam aí. Não basta só entregar uma cesta básica para a pessoa. Tá aqui, tua comida, tu vai ter comida por pelo menos uma semana, tu vai ter. As pessoas têm que compreender por que a comida está chegando. Entendeu? Esse é um processo que nós temos que reorganizar novamente no nosso movimento comunitário, no movimento popular, nos movimentos sociais, da gente criar a dinâmica de como a gente criar massa crítica nesse povo, né? Que eles possam enxergar do lado da cortina. Então, a formação, a construção do conhecimento, ela é extremamente importante, né? Paulo Freire, sem dúvida, é o nosso grande mestre, né? Quem ensina, aprende a ensinar, né? E quem aprende, ensina ao aprender, né? É uma frase clássica do Paulo Freire. Nós temos que fazer isso todos os dias, né? Aprender, ensinar e aprender, né? Refletir, voltar a refletir e agir novamente, né? Então, eu acho que a gente está aqui não dando receitas, né? Mas, diante desse contexto que a gente vive, trazendo o que a gente já fez, o que deu certo, o que a gente precisa renovar com essa nova realidade, né? Tanto do cara que nos escuta e aqueles que não nos escutam. Quais são as estratégias que a gente tem que fazer? É um grande exercício. Não tem nada posto. Mas eu acho que esta realidade deste ano, com o Covid-19, com o coronavírus, a gente tem que tirar lições deles, entendeu? E eu acho que esses debates, eles têm que nos empoderar para que a gente crie estratégia de fato, para que a gente não fique fazendo as mesmices, mas que a gente possa avançar. Porque o que a gente estava fazendo, já deu, meu velho. A gente tem que criar outras formas. E as outras formas, nós temos que sentar e fazer elas, construí-las, né? Refazê-las. Microfone. Ligando aqui. Estava ligando aqui o microfone. Então, para a gente poder compreender a realidade, nada melhor do que conseguir ter amplamente não só a consulta, mas o processo de quem vive essas realidades. Então, não tem como a gente fazer política se essa política não tiver uma ligação direta com aqueles que vão ser, digamos assim, amparados por essa política. Então, a lógica da construção do comportamento participativo, ele tem sua processo da escuta, a questão do diálogo entre a comunidade, a questão de ter o planejamento, nem tudo que nós discutíamos mas era um momento rico de discussão, de diálogo, de aprendizado, que fazia com que a gente pudesse ter a solidariedade de poder aprovar um projeto primeiro antes do nosso, por entender que aquele projeto tinha uma prioridade grande. Eu lembro quando eu fui delegado do Orçamento Participativo, eu tinha 18 anos, fui eleito na minha primeira vez como delegado e com 19 anos, um ano depois, eu fui para o COP, para o Conselho do Orçamento Participativo. Eu era muito jovem, mas tinha uma grande representação por causa da militância no movimento. Então, eu tinha essa grande contribuição. E aí eu lembro que um guri novo, ainda cheio das correntes, dos anel, cheio de vontade, né, tia? Popular, na gíria das comunidades, para aprender a ter esse olhar sobre a questão comunitária, sobre a questão da solidariedade, que era uma das bases do orçamento participativo. O orçamento participativo nunca foi em força a sua questão econômica, porque tinha muito pouco dinheiro para ser decidido, frente a tudo que precisava ser feito. Porém, nós tinha todo um diálogo, um debate, um processo de escuta,
Nós tínhamos o prefeito muito perto das nossas mãos, para que se precisasse apertar o pescoço, nós apertava. Então, justamente essa é a grande questão. Nós nunca vamos fazer política pela questão monetária, dinheiro por dinheiro, isso é da parte deles. Eles que fazem política pelo dinheiro. Nós fazemos política pelo processo de participação, nós fazemos política pelo processo do protagonismo, nós fazemos política pelo processo da inclusão. O simples fato de um companheiro poder fazer uma análise do porquê que ele está com fome, isso já é de grande conhecimento, já é de grande valia, porque consegue valorizar quando chegar o primeiro prato de comida. Agora, aquele que não consegue entender por que ele está com fome, ele vai ganhar comida e não vai valorizar, não vai saber de onde que veio. E se a gente for analisar o fato de onde as coisas vêm, quem que produz, quem é que faz as coisas acontecer, quem faz a roda social e a roda econômica girar, nós, consequentemente, vamos conseguindo traduzir essa esfera política, deslocando para uma esfera de participação popular, uma participação social, e logo revolucionaria esse sistema econômico arcaico, porque é antigo, esse sistema capitalista, e também um sistema que é destrutivo da natureza, das relações sociais, é destrutivo sobre a própria questão da própria vida do planeta e a vida das pessoas. Nós conseguiríamos, aos poucos, ir remodelando, porque a revolução é a remodulação de um processo que está errado, que a gente conseguiria, de fato, trazer a transformação pela participação. A maior parte das nossas lutas não é para pedir dinheiro, longe. Nós estamos pedindo direito, nós estamos pedindo coisas que são básicas e que coisas que o dinheiro em si não compra, mas ele sabe que se a gente conquista, a gente vai avançar cada vez mais. E nós queremos, de fato, uma participação popular que pudesse fazer com que o próprio povo pudesse manter a sua vida e a sua soberania, indiferente de qual governo tivesse. A nossa democracia já tinha que estar tão madura que, se nós tivéssemos um governo Bolsonaro, a morte mesmo assim não estaria batendo na nossa porta, porque nós teríamos um processo de poder popular. Nós temos que avançar para isso. E acho que é a maior tarefa que os governos próximos de esquerda terão pela frente de transformar a soberania em poder popular, porque não tem como fazer política de governo que morre no próximo governo, e que a gente se amargure a cada 4 anos, e que a gente se desespere a cada vez que vai sair lá o horário eleitoral, ou que vai sair as pesquisas de Ibope. Nós temos que ser um povo que tenha uma soberania a tal ponto de que não importa qual governo, qualquer governo que vier, nós vamos fazer a construção, porque o poder é arraigado nas raízes e nas relações sociais, nos movimentos populares, nos movimentos comunitários. É um grande desafio. Se nós for discutir a política pela economia, nós estamos fadados a correr o risco de cometer o risco, que é esses que eles cometem, de fazer política quando não é para a questão popular. Então, nós temos que transformar os nossos movimentos em verdadeiros movimentos revolucionários que consigam se articular e se organizar para poder escolher representantes que sejam populares, que estejam lá ao alcance das nossas mãos, para que, se precisar apertar um pescoço, a gente aperte, e que também tenha uma consciência de transformar o nosso voto, transformar ele em poder popular. Porque aí não importa qual governo, nós sobreviveria a qualquer um. Olha, Alex, tu me emociona, né? Porque eu me arrepio quando esse debate chega, porque eu sou um aluno assíduo, né, do orçamento participativo, né, como delegado, como conselheiro do OP que já fui, dessas doideiras que a gente faz todos os dias, né? Essa cachaça, cara, ela é muito complicada, né? Porque ela entranha no sangue da gente e não sai mais, né? A maior lição que o orçamento participativo nos deu no período que era o orçamento participativo é o princípio da solidariedade, né? Da gente poder criar exercício de cidadania, onde a gente era escutado por aqueles que acreditavam e empoderavam o orçamento participativo, né? Porque quando a gente questionava o poder público, na época, quando nasceu o orçamento participativo, os caras respeitavam a fala de uma liderança, né? E isso empoderava o conhecimento de muitos.
Hoje, quando a gente faz uma reclamação de uma demanda do nosso posto de saúde da Parada 12 aqui, que está o caos, quando a gente vai reclamar, é porque tu está fazendo oposição ao governo, porque tu está fazendo política. Olha a estreiteza da capacidade desses sujeitos que estão lá para poder, né, valorizar aquilo que a gente está fazendo. Eu sempre dizia para os camaradas que eram prefeito, que eram secretário em épocas passadas, de que eles aprendiam muito com as lideranças comunitárias, que a gente fazia um favor muito grande para eles, porque aquilo que eles não conseguiam enxergar nos gabinetes eram as lideranças que apontavam onde estava a dificuldade. O orçamento participativo foi a grande escola de muitas lideranças, né? Os conselhos populares, o nosso aqui é empoderado, e a gente nunca deixou de existir. Desde 1990, nós estamos com quase 30 anos de existência do Conselho Popular. 2 vezes por semana a gente senta, na primeira e na terceira quarta-feira do mês, quando a gente planeja, no final do ano, o que a gente vai fazer durante o ano, e a gente executa nesse período, né? E a gente tinha ocasiões, agora a gente está meio parado, né? Porque a gente dá a cara a tapa, a gente senta, os caras nos escutam. A gente tem que voltar a fazer isto. Agora, com estes governos que estão aí, nós não vamos conseguir. Nós vamos ficar dando murro em parede. A gente não consegue avançar. É por isso que nós temos que fazer transformação. E para fazer transformação, nós temos que tirar esses caras que estão aí para aqueles que pelo menos nos escutam. É simples? Não. Porque tem um monte de pessoas que precisam enxergar quem é que deve nos representar. Aqueles que vão governar para a elite ou aqueles que, nesse momento que a gente está passando agora, o coronavírus, a gente tem que pegar a liderança de campanha para levar comida para as pessoas não passar fome. Então, a reflexão que a gente tem que fazer. Quero agradecer muito, eu estou percebendo que tem muitas pessoas que estão nos acompanhando, eu me arrepio. O debate está muito bacana. Não, eu acho que é muito legal a gente poder fazer uma conversa com esse nível de profundidade, né? E que só reforça, na minha opinião, a importância do papel comunitário nesse contexto, né? Para combater cada vez mais aquele senso comum que nós que nascemos e crescemos nas comunidades, a gente acabou naturalizando como se fosse algo normal, e o pior de tudo, além de normal, correto, que é não fazer esse tipo de reflexão, não se discutir sobre a política, não se discutir quem a gente coloca no Paço Municipal, no Piratini e lá em Brasília. Eu acho que é fundamental, e na minha opinião, o movimento comunitário ele não pode se furtar desse papel. Em algum momento, ele tem que fazer um trabalho de formação política, no sentido freiriano da palavra, de a gente fazer uma construção do conhecimento de forma coletiva, todo mundo sentado e refletindo, independentemente, até mesmo de convicções políticas divergentes, o que faz parte do jogo, mas a gente sentar e refletir, é isso que cada vez mais a gente tem que fazer, porque historicamente nos alijaram desses momentos de reflexão que a direita faz toda hora, que as elites fazem, eles se reúnem, eles debatem a realidade do país, eles debatem a realidade deles, e cada vez mais esse tem que ser esse instrumento de lentes sociais, digamos assim, de enxergar o país, tem que ser nosso também. Nós temos que nos apropriar dessa capacidade de parar para refletir, porque a luta é árdua, é difícil, a gente sabe, é um incêndio por dia para apagar na periferia, mas tem que ter o momento da reflexão, o momento da formação política, porque senão a gente começa a caminhar sem saber para onde vai, e esse é um problema, porque daí a gente deságua, por exemplo, em governos como o atual Nelson Marquesan, aqui de Porto Alegre, que é uma desgraça para as nossas comunidades. O governo Marquesan é uma desgraça para as periferias de Porto Alegre. Então, isso a gente só vai conseguir contornar quando a gente começar a ter uma maturidade para saber que a gente tem que sentar numa mesa redonda, as comunidades tem que sentar e refletir sobre a realidade, e refletir, sim, quais são as melhores alternativas para as comunidades, sem necessariamente passar por pensamentos e reflexões de senso comum.
Então, eu queria aqui encaminhando, né? O pessoal está nos acompanhando aqui, eu quero fazer aqui uma deferência aqui, ao Moisés Viana, a Cris Medeiros, ao Anderson Fogo, ao Michael Santos, uma liderança também da Cruzeiro. Anderson foi meu colega de faculdade. Olha aí, ó. Então é uma grande honra ter esses companheiros aí. A Nilce, eu já havia mencionado ela, está aqui participando ativamente. O Carlos Mendes também, a Valdeci Raimundo, pessoas que estão aqui, né, compartilhando e trocando ideias também, porque essa ideia e essa é a vantagem da gente ter esse mecanismo hoje, porque, embora eu não tenha uma idade muito avançada, mas eu também sou do tempo do curso de datilografia, né? Então, tudo isso é muito novo, como o Giovanni tinha mencionado antes. Então, é muito bacana a gente ter um instrumento tão fácil para a gente poder dialogar e se aproximar cada vez mais. E certamente momentos como esse voltarão a acontecer aqui nesse espaço da nossa página. Então, aqui está virando mais ou menos uma tradição, digamos assim, de quem encerra os bate-papos são os nossos queridos convidados. Então, eu vou passar a bola para vocês aí, para vocês fazerem o encerramento, e já, não digo nem o convite, mas a convocação para um próximo momento, a gente voltar a refletir aí, para ver o nosso cenário político partidário, mas principalmente político comunitário das nossas comunidades aqui de Porto Alegre. Deixo o encerramento para vocês, meus queridos companheiros de luta. Pois então, eu quero dizer da minha alegria de ter podido participar desse debate, né? E vou repetir aqui novamente a frase, né? Quem aprende, quem ensina aprende a ensinar, e quem ensina aprende enfim, essa frase do Paulo Freire, ela cabe nesse momento, né? Porque essa troca de experiência nossa, esse momento que a gente está vivendo, duro, sofrido, de lições variadas, fazer um debate como esse, onde tem uma interação internacional, né? Vi pessoas de outros países aqui nos acompanhando, muito nos alegra, né? Então, aprender com vocês também aí da Vila Cruzeiro, né? Da União de Vilas. Lomba do Pinheiro também é um laboratório aqui de aprendizado, né? A gente está aqui aprendendo todos os dias, e com certeza este momento nos reporta a repaginar esse novo jeito da gente organizar nossas comunidades, né? Agora, não dá, de forma nenhuma, para a gente construir o novo se a gente não inovar e fazer com que a sociedade compreenda o mundo que a gente está vivendo agora, né? Quem são, de fato, os atores e as correlações de forças imbricadas nesse momento, né, para que a gente possa ultrapassar esta barreira que criam propositalmente para cada vez mais deixar pessoas vulneráveis, né? A justiça social, ela só vai se dar na medida que a gente ampliar o conhecimento das pessoas. Esse é um entendimento meu, né? Nós fizemos, como eu disse, alguns cursos de formação, 2 anos seguidos aqui na Lomba do Pinheiro. Nós tínhamos planejado para esse ano fazer, era para a gente estar fazendo agora, nesse segundo semestre, um curso de formação novamente, mas por conta do coronavírus, a gente deu um adiamento, mas a gente não tirou do nosso norte, porque a gente compreende que o capital social, ele se empodera a partir do conhecimento, né? Tem um famoso conceito, né, da competência, que diz que é um tripé, né? Ninguém tem competência se não tem habilidades, conhecimento, habilidades e atitudes, né? Esses 3 pontos é uma conjugação, né? A gente não consegue tirar uma carteira de motorista se tu não tiver o processo teórico para tu conhecer a legislação. Tu não vai ter condições de dirigir o teu carro se tu não vai ter o processo da habilidade de pegar a direção e sair na estrada. E tu não vai ter o outro momento, que é a atitude, tu ter processos éticos, né, onde tu vai saber que, ao dirigir, tu tem que saber respeitar o pedestre, né, a pessoa que anda na calçada, enfim. Então, a gente precisa criar processos, e os processos de conhecimentos, ele tem que se dar quase que constantemente, né, e é o pouco que a gente faz. A gente vive trabalhando sobre o senso comum, a gente não pode trabalhar sobre o senso comum, a gente tem que empoderar as
pessoas, mas empoderar de conhecimento. Senão a gente vai criar um monte de alienado, vai ficar reclamando das pessoas porque elas estão fazendo isso e aquilo, mas a gente não se deu conta que as pessoas não conseguiram, né, avançar um pouco além daquilo que elas enxergam somente na frente da sua vista, né? A gente tem que fazer com que as pessoas enxerguem além da cortina. E a gente só vai fazer isto no momento que a gente sentar, que a gente planejar, que a gente construir estratégia para que as pessoas também possam empoderar de conhecimento. Então, quero agradecer muito, Fabiano, o Alex, que compartilhou desse momento aqui comigo. Aprendi muito com vocês. Quero agradecer todas as pessoas que nos acompanharam. Esperamos que a gente possa ter contribuído no debate para elas, né? Estarei à disposição para outros momentos, viu? Gosto muito dessa conversa. Um abraço para... Já está convocado já. Alex, meu velho. Tá bom. Então, primeiro, foi super importante aí esse debate. O Giovanni aí pela clareza no processo das contribuições. Acho que tem muito que aprender. E acho que essa pandemia e essa questão dessa quase que enclausuramento social por algumas partes, né, ou distanciamento, pelo menos, da gente que tem uma consciência mais política, não só crítica, mas de posição política, que a gente deve se unir mais no momento pós-pandemia, né? Temos que aproveitar a saudade que temos dos abraços para depois se abraçar mais, para poder construir, além das relações, parcerias políticas que possam transformar a nossa realidade. Eu coloco isso não como uma realidade muito particular, umbilical, assim, minha, porque para mim aqui, viver com um pouco de livro, viver com a internet, um pouco de comida, já está esse mundo que está fora, para olhar para esse contexto de violência, olhar para esse processo de desvalorização que estão batendo aqui a nossa porta, muitas delas estão já na rua, sem pai, sem mãe, enfim, olhar para esse processo. Eu acho que é extremamente importante que a gente possa unir, trazer essa unidade para esse campo, que seja diferente futuramente. Porque eu olho para o mundo que nós temos hoje, e esse mundo ele foi construído pelas benéficas que elas fazem um bem para o coletivo. As empresas privadas sempre dizer que elas são o bem da humanidade. Ninguém vai dizer que faz mal. Então, esse bem trazido transformou o mundo no que ele é hoje. E ele não é um mundo justo. As ideias, ele não é um mundo que unifica as pessoas a partir de bem comum, a partir de processos garantidores enfim, de si e dos coletivos. E acho que perdemos o sinal aqui. Vamos deixar ele voltar para concluir. Mas eu também quero aproveitar também e agradecer novamente a todas as pessoas que nos acompanharam e que muitas vêm nos acompanhando. A gente vem estabelecendo uma sistemática, Giovanni, de toda terça-feira a gente está aqui fazendo essa reflexão. O Alex está voltando aqui. Então, desculpa aí, eu caí aqui, mas enfim. Não, faz parte, Alex. Levanta, Alex. Não chove, olha. Vai lá, toca a ficha, meu galo. Então, companheirada. A gente construiu o mundo do jeito que ele é hoje. Aqueles que são super militantes, aqueles que são super... que são extremamente socialistas, todos os processos de luta da forma que ele é hoje. E mesmo assim, ele não é o mundo ideal. Então, nós precisamos extrapolar além daquilo que nós para a gente poder transformar o nosso mundo social ao nosso redor. Porque só até a forma de pandemia
e nós temos que mudar de um ponto pós-pandemia para construir um mundo melhor. Então, nós vamos precisar aquelas mobilizações, aqueles processos que são revolucionários precisam ser intensificados. Preciso ter uma competência muito maior do que teve até hoje para que a gente possa transformar mais fraterno, mais solidário, mais inclusivo. Então, eu queria aí agradecer, deixar um forte abraço, estou aí à disposição. É só entrar em contato, que eu, na medida do possível, estou sempre tentando contribuir. Um abraço, Alex. Abraço, bem na hora. Então tá, meu amigo, até uma próxima aí e seguimos a luta. Valeu, Fabiano. Forte abraço.